Olá! Já há algumas semanas, a prisão em segunda instância é o tema que mobiliza a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O debate não é novo, mas sem dúvida ganhou maior dimensão após o Supremo Tribunal Federal mudar seu entendimento sobre essa questão. A principal proposta sobre o tema, de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, modifica o artigo 5º da Constituição Federal. Mas, diante da polêmica, o parlamentar conseguiu reunir as assinaturas necessárias para uma emenda que altera outros pontos da Carta Magna. Para debater esse tema, eu recebo hoje os deputados Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Senhores, obrigada por terem aceito o nosso convite para esse debate, que, como eu falei na abertura, é o grande tema polêmico da Câmara dos Deputados hoje. E aí, deputado Alceu Moreira, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as principais diferenças entre a proposta inicial, a PEC 410, de 2018, diga-se de passagem, não é de agora, do deputado Alex Manente, e essa que ele apresentou na última terça-feira, que muda outros artigos da Constituição. Bom, Maristela, primeiro eu preciso te dizer a alegria que tenho em poder estar no teu programa e poder disputar o espaço com Paulo Teixeira. Aqui na Câmara, a gente tem parlamentares com quem a gente tem posição política, na grande maioria dos temas, frontalmente opostas, mas com quem a gente tem imenso carinho, amizade, respeito, pela grandeza e a profundidade do debate que consegue estabelecer com esses parlamentares. Eu reputo o Paulo como uma dessas pessoas que está nesta condição. Quantas vezes a gente pode trabalhar para construir pontes, né, Paulo? Trabalhar, construir solução. Essa é a natureza do parlamento, né, deputado? Exatamente. A gente não precisa ficar a vida inteira esgrimando ofensas para encontrar o holofote predileto ou conforto demagógico, né? A gente pode fazer debate mais profundo sobre diversos temas, como este tema aqui. E a primeira consideração que tenho a fazer é o seguinte: cada vez que se debate um tema deste e tenta-se se colocar como remédio eventual, produzindo legislação e alteração constitucional, tem um risco enorme de se fazer essa alteração em medida que seja específica para um tema momentâneo e não um remédio permanente. A legislação, normalmente, é uma sanção de desvio de conduta permanente e não um remédio eventual. Portanto, nós temos o pecado de ter que fazer isto com a pressão popular urgentemente, e isso gera, inclusive, manifestações de parte a parte de pessoas que não acreditam no que dizem, mas querem falar a voz das ruas. Né? Com relação à questão da diferença, na 410, nós estávamos querendo acabar definitivamente com a possibilidade de não se ter a defesa da presunção de inocência excluída na segunda instância. Então, nós diríamos o seguinte: na primeira instância, tu instrui o processo. Houve testemunhas, não satisfeito com isso, tu apela, vai para a segunda instância. Na segunda instância, tu pode perfeitamente ouvir novas testemunhas, acrescentar no processo, então. Terminada a segunda instância, todos os outros remédios jurídicos são de natureza processual. Tá? E eles têm, normalmente, eles discutem uma vírgula mal feita, eles têm todos os recados. Quer dizer, tu pega o Luiz Estevão, por exemplo, do primeiro recurso da segunda instância em diante até agora, é 26 anos para chegar à prisão. 30 recursos. Tá? São protelatórios. Tá? Isso é tão verdade que quando tu vai discutir isto lá no Supremo, ministros que falaram com argumentações profundas com relação a isso, dizendo que a segunda instância é o suficiente para a privação de liberdade, tá? Hoje se manifestam contrários. Mas a decisão é 6-5, com argumentos robustos de parte a parte. Tá? A nossa visão é clara com relação a isso. Acho que a presunção de inocência acaba na segunda instância. O restante são de natureza processual, portanto não se mexe em cláusula pétrea alguma. Não é a posição, por exemplo, de outros parlamentares, talvez do Paulo, mas eu acho que não. Nós estamos, na verdade, concluindo, não se excluiu a presunção de inocência. O cidadão pode perfeitamente discutir fatos de erro de natureza e construção processual nos mais diversos processos que tem hoje, né? Mas isso não quer dizer que o processo, do ponto de vista de encontrar culpabilidade, não se tenha estabelecido na segunda instância. Então, qual é a diferença? A diferença é que, tendo o grande debate por muitas pessoas, com argumentos profundos, sobre a 410, foi-se então para o artigo 99, né, da Constituição. Tá? E é preciso deixar claro, cada vez que se fala em cláusula pétrea, nós estamos falando em artigos da Constituição que são principiológicos.
Esses artigos, se eles fossem completos por si só, explícitos por si só, regulassem por si só, eles não precisariam ter o desdobramento nesse todos esses artigos da Constituição. Então, a cláusula pétrea, mesmo os artigos principiológicos, eles têm desdobramento em os artigos da Constituição que são tão conclusivos quanto, só mais detalhado para o caso específico. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós tentamos, na 199, reduzir o número de recursos. Então, quando for para a comissão especial, para o acordo, provavelmente seja esse. Exclui-se, então, o debate sobre a 410 e vai para a 199, para ao invés de ter 9 graus de recurso e em cada decisão do juiz poder replicar o mesmo recurso, ter um ou dois ou três recursos que reduz o prazo de decisão. Deputado Paulo Teixeira, essa construção, essa nova PEC, a PEC 199, que foi apresentada agora pelo deputado Alex Manente, e aí vale explicar para quem nos acompanha em casa, a gente fala o deputado Alex Manente, mas são pelo menos 171 parlamentares que assinam uma proposta de emenda à Constituição. Ele é o primeiro signatário, né? Isso foi construído num acordo, numa discussão capitaneado pelo presidente Rodrigo Maia com lideranças partidárias. O senhor acha que isso favorece a que essa nova emenda 199 seja aprovada em relação a 410? O que é que o senhor diz? Olha, Maristela, eu cumprimento você, cumprimento os telespectadores, cumprimento o deputado Alceu Moreira, de quem tenho profundo respeito pela trajetória e pela forma de diálogo que ele estabelece aqui, apesar das nossas divergências, como ele mesmo já disse. Veja, a Constituição, ela foi feita pelo Constituinte originário. E essa Constituição, ela foi feita com o povo. Não se muda uma Constituição como se muda de camisa, nem de roupa. A Constituição, ela tem que ter uma certa perenidade, porque ela tem que ser olhada pelo povo como a Carta Magna, o contrato social que nós fizemos. O nosso já tem 103 emendas, é isso? É isso. A da emenda, então, a emenda há um erro. Então, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte. Hoje, no Brasil, se alguém comete algum crime grave, ele pode ser preso ou ele precisa terminar a sentença dele e transitar em julgado? Ele pode ser preso. Nós temos 800 mil presos, sendo que metade desses presos são presos provisórios, presos que não têm nem a sentença de primeiro grau, nem a de primeiro grau, estão presas as pessoas. Nós temos as hipóteses de prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Portanto, quem representa risco para a sociedade pode sim ser preso. Agora, quem não representa risco, ele pode discutir a sua sentença até transitar em julgado, até finalizar. Veja, o deputado Alex Manente propôs a PEC 410. Ele disse que, em segunda instância, quem for condenado em segunda instância já presume-se culpado. É um erro. É um erro. Por quê? Porque não são filigranas que são discutidas nas instâncias superiores, o STJ e o STF. São questões fundamentais. E por essas questões você anula o processo. Por essas questões você consegue a absolvição. Por essas questões você consegue diminuição de pena e de regime. Veja, quem mais ganha no STJ e no STF no Brasil? A Defensoria Pública. Quem ela defende? Os mais pobres. Portanto, é muito importante a continuidade desse debate. Por quê? Porque você pode descobrir lá que houve um juiz parcial. Você pode descobrir lá que não foi feita a perícia corretamente. Você pode descobrir que houve falcatrua. Veja, nós estamos num momento que 5 desembargadores da Bahia estão sendo afastados, acusados, eu não vou julgá-los. Inclusive o presidente. Inclusive o presidente, acusado de corrupção. Eu não vou julgá-los se eles são corruptos ou não, cabe à justiça fazê-lo. Mas você tem problemas na justiça. E muita gente que vai aos tribunais superiores consegue provar que é inocente, porque houve vício de origem,
ou no primeiro grau, ou no segundo grau. Nós temos um país federativo. Quem nomeia os tribunais em cada estado? Os governadores. Se a pessoa é um adversário político do governador, certamente ele poderá não ter muito sucesso no seu pleito. E aonde ele vai discutir o seu direito? Nas instâncias mais distantes daquela realidade política, que vão olhar a Constituição e a lei federal, o respeito à Constituição e à lei federal. Mas eu estava falando, Maristela, da precipitação em você querer mudar a Constituição. Tanto é precipitado e errado que o deputado Alex Manente fez a PEC 410 e já desistiu dela. Por quê? Ela não resistiu ao primeiro debate. O que se disse, ela é inconstitucional, porque ela mexe em cláusula pétrea. E eu julgo que a mudança que eles querem fazer aqui agora é igualmente inconstitucional, vou dizer por quê. São 2 artigos agora, né? O artigo 102 e o 105, eles tratam das competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Eles estão querendo mexer em recursos. Veja, isso que o deputado falou sobre a demora dos processos, você sabe o que demora os processos? Não são os recursos, são os chamados tempos mortos dos processos nas mesas dos juízes, nas mesas do Ministério Público. Isso que demora o processo. Quando as pessoas acusam o recurso, eles estão quase que dizendo, então o advogado não tem que recorrer, é bom um advogado que perde prazo de recurso e tal. Não é bom. Então, nós temos que resolver os tempos mortos dos processos e temos que resolver um problema que o nosso Código de Processo Penal é de 1942. Ele foi inspirado no Mussolini, no fascismo italiano. E nós temos processos muito escriturais, nós teríamos que ter um juizado mais verbal, de audiências. Audiência de custódia, audiência de negociação e audiência de instrução. Bom, dito isso, o que eu quero dizer? Se você acatar essa PEC nova que o Manente está propondo, eu vou discutir com o povo brasileiro. Meus cidadãos, a sentença trabalhista terá que ser executada em segunda instância. A sentença contra o Estado de precatórios terá que ser executada em segunda instância. Tá certo? Todos os tipos de sentença, por exemplo, se o Alceu, eu não vou falar do Alceu, mas por hipótese, um deputado federal, que ele é julgado no TRE e é cassado, ele tem que ser cassado, se isso aqui prevalecer. Estão querendo mexer na sistemática dos recursos, tá certo? Sendo que os objetivos nossos, que são prender, já pode, e o segundo objetivo, combater a corrupção, nós temos uma robusta legislação atual que está prendendo empresário, prendendo político, prendendo um monte de gente. Então, me parece apenas um debate político, mas não está maturado para fazer mudanças, porque nós estamos mexendo numa Constituição que é jovem. 30 anos de idade essa Constituição tem. Os americanos, os dispositivos constitucionais deles duram 300 anos. Deputado Alceu Moreira, o deputado Paulo Teixeira comenta o que ele chama de tempos mortos, né? A demora de tudo que acontece no judiciário brasileiro. Acho que isso é um fato. Agora, a questão da quantidade de recursos que existe na nossa legislação, ao longo desse debate, a gente tem ouvido muito de que nenhum outro país tem tantos recursos como tem no Brasil. Mesmo os países que não praticam a prisão após a condenação em primeira ou em segunda instância, o número de recursos existentes é muito inferior ao Brasil, o que torna essa justiça mais célere e talvez mais justa. O que o senhor diz sobre isso? Seria melhor dar fazer uma retrospectiva e perceber o seguinte. Nossos princípios jurídicos, a nossa Constituição, tem muito da Revolução Liberal da França e dos Estados Unidos, e nesses dois, né, que são ao mesmo tempo liberal, mas que pressupõem claramente a presunção de inocência. Ninguém consagra mais isso do que eles, e os dois países estabelecem a prisão em segunda instância. Né? A instrução dos processos não tem o mesmo rito nosso. É muito mais preciso, muito mais objetivo e menos processual. Tá? Mas eles chegam à prisão em segunda instância. Tá? Os dois. Logo,
imagina o seguinte, nós temos 7 recursos: embargo de declaração, embargos infringentes, embargos de nulidade, recursos ordinários constitucional, recurso especial, recurso extraordinário e agravo de instrumento. 7. Para cada julgamento, grande parte deles pode se repetir sobre o fato julgado por aquela instância. Então está lá no STJ, o juiz julga, tá? Pode-se entrar 3 vezes com recurso sobre cada julgamento disso. Então, no caso que eu trouxe aqui como exemplo do Luiz Estevão, são 30 recursos, 26 anos para ele chegar da prisão dele. Eu te perguntaria, um cidadão pobre teria condição de ficar todo esse tempo pagando advogados? Não. Talvez seja bom esclarecer, Luiz Estevão é um grande empresário do Distrito Federal, talvez um dos maiores, que foi preso após o apagar das luzes de 26 anos e foi senador da República pelo Distrito Federal. Outra questão, eu não estou querendo me rebater aí todo esse fato. Porque sim, mas porque é um exemplo paradigmático. É paradigmático, exatamente isso. Agora, eu queria deixar claro o seguinte, estaríamos nós todos fazendo esse debate profundo sobre a condenação ou não em segunda instância se o Lula não tivesse preso? Está solto agora. Não, pois é, se ele tivesse preso, não tivesse preso, teríamos esse debate? Não. Se não tivesse o preso Lula da Silva, nós não teríamos debate da segunda instância. Isso não viria para o debate. Tá? Tinha uma decisão prolatada pela Suprema Corte, por maioria, e ficaria assim. Tá? Então, quer dizer, nós estamos fazendo todo um debate nacional que, do ponto de vista de mérito, na minha visão, vai resultar no remédio jurídico mais aprimorado do que temos hoje, mas o fato gerador disso é que tinha um presidente da República, esse presidente preso, e, portanto, ele gerou todo esse processo. Essa é a minha convicção. Mais do que isso, se trocar 2 membros da Suprema Corte daqui 1 ano ou 2 anos pelo atual governo, e se eles invocarem a possibilidade de fazer outro debate, eles podem mudar essa maioria e voltar à segunda instância outra vez. O que eu estou dizendo é que a Suprema Corte Nacional não pode ter uma atitude dessa natureza. Tá? As atitudes da Suprema Corte têm que ser muito menos corte e mais suprema. Ela realmente precisa representar ato decisório perene, definitivo. Ela precisa estar lá. O equívoco da Suprema Corte tem que ser algo muito bem averiguado e com grande grau de complexidade. Para coisas simples como esta, a meu juízo, isso avilta o poder judiciário. Mas queria deixar claro para todas as pessoas. Tá? Qualquer pessoa que tiver muito recurso financeiro, tá? Vai levar, no nosso sistema atual, onde a justiça tem que ter 60 dias de recesso, né? Qualquer coisa é motivo para não apurar, quer dizer, quem mais recebe, aliás, esse país é uma coisa fantástica, né? O hospital tem extrema dificuldade para comprar qualquer coisa, mas os ambientes judiciais é de uma riqueza invejável. Né? Eles têm tudo lá, todo o instrumental para fazer, mesmo assim temos essa morosidade do processo. Mas é também contando com a morosidade que o advogado, fazendo o seu legítimo dever de profissional, executa todos os recursos e consegue chegar nesses resultados invariavelmente. Quem tem dinheiro no Brasil só vai preso depois de 20 anos. Quero ouvir em relação a isso o que o senhor disse. O deputado Alceu Moreira diz que se não fosse a prisão do ex-presidente Lula, esse assunto não estaria na pauta como está hoje. Então, veja, primeiro, o deputado Alceu Moreira fala de gente que consegue pagar advogados caros e tal, mas a realidade estatística é que o maior número de mudanças de decisões nos tribunais superiores, quem consegue são as defensorias públicas que estão advogando para os mais pobres. Eu vou dar um caso, São Paulo. O STJ tem uma súmula. O Tribunal de Justiça de São Paulo não cumpre a súmula. Então, o pobre tem que ir ao STJ para cumprir a súmula do STJ. Em segundo lugar, o deputado fala da França, de outros países. A França, ela respeita a sua Constituição, mas não vale a Constituição para nós. O nosso, temos uma Constituição própria. Em terceiro lugar, você tem os recursos necessários. Por exemplo, ele está falando do embargo de declaração. Se uma sentença não é clara, você tem que perguntar em termos de embargo.
O que vocês estão querendo dizer sobre isso aqui, para eles esclarecerem o que eles estão querendo dizer. E todos os embargos, infringente é quando tem diferença de votos, tudo isso não pode eliminar. Você talvez tenha que mudar a forma de aplicar os embargos e os recursos. Isso não é na Constituição, isso é no Código de Processo Penal. A exigência de cumprimento dos prazos, pelos tribunais. Tudo isso. Por exemplo, ele falou em férias de juiz. Poxa, nós dois então podemos votar uma PEC que determina que juiz só tem 30 dias de férias por ano. Vamos votar isso. Como todos os cidadãos. Como todos os cidadãos, mas nós não podemos querer. Já está aqui no Congresso, não vota nunca. É isso, se o problema está na janela, você não pode querer mexer na pia. Está errado mexer na pia. Se o problema está na pia, você não pode mexer na janela. Bom, sobre a questão Lula, isso é uma demonstração cabal que estão querendo mexer na Constituição agora, porque o Supremo entendeu que é constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal. Ele é claramente constitucional. Foi isso que o Supremo disse. O artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional e é constitucional. E agora estão querendo mudar a Constituição porque o Lula é beneficiário desse entendimento. Isso é casuísmo. Isso é profundo casuísmo. E, portanto, eu acho que os parlamentares que querem agora mudar a Constituição, nós temos que dizer o seguinte: a Constituição é aquela nossa velha regra, aquilo que nos unifica. E nós temos que respeitá-la, temos que manter. O que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Temos que ter respeito por eles. Veja, em 2011, eu até era líder do PT quando aprovou esse artigo 283 do Código de Processo Penal. O que em 2016 mudou o entendimento? Em 2016, o Supremo disse o seguinte: pode ter prisão depois da condenação de segundo grau. Pode. E aí o que os tribunais começaram a fazer? Eles começaram a dizer deve. Tem uma súmula do TRF4 lá do Rio Grande do Sul que teve esse entendimento. Então esse entendimento foi contra o entendimento do Supremo que dizia pode, não deve. E agora o que foi julgado no Supremo Tribunal Federal foi o artigo 283 do CPP que disse isso. Fora as hipóteses de prisão preventiva, prisão provisória, prisão em flagrante, a pessoa só pode ser presa depois de transitada e julgada. Então, é constitucional. Nós estamos caminhando para o final do programa, eu preciso de que você responda em 30 segundos. O senhor entende que mesmo essa nova PEC, a 199, ela continua ferindo princípios fundamentais da Constituição, direitos fundamentais. O senhor acha que o senhor diria que o seu partido tende a ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar interromper a tramitação dessa proposição aqui na Câmara? Maristela Santana, eu vou mais longe. Essa PEC não tem como prosperar nessa casa. Ela não prosperará, porque a sociedade vai ver as repercussões dessa PEC e o cidadão comum vai falar: estão querendo me tirar o direito de ir ao STJ? Estão querendo me tirar o direito de ir ao Supremo? Estão querendo dar validade a todas as decisões de segunda instância quando tem cinco desembargadores sendo presos agora por corrupção, acusados de corrupção, me perdoem, porque eu não posso julgá-los. Então, o cidadão comum não deixará, prosperará tanta incongruência. Quero ouvir o deputado Alceu Moreno em relação a esse mesmo aspecto, mas com outro olhar. Isso chegando ao Supremo vai ser distribuído para um ministro e vai ser havia um pedido de liminar com efeito suspensivo. Dependendo do ministro, ele pode entender que é um assunto interna corporis e deixar a Câmara, os deputados continuar o seu trabalho, ou ele pode entender que sim, que fere e suspender isso. O que o senhor espera disso? Depende do ministro, eu tenho que saber que humor ele vai estar, porque tem alguns ministros que têm uma posição clara de um ano e 2 anos depois mudam a posição com relação a isso. Eu quero saber qual é o Supremo que eu devo acreditar definitivamente, se é o do Fux, do Barroso, ou do Gilmar Mendes, do Toffoli. Eu preciso saber qual dos dois, porque tem 2 Supremos. Só tem um. Qual é? Porque a argumentação deles é... Agora, tem uma questão que o deputado Paulo fez, que é o seguinte: ninguém está impedido de exercitar todos os espaços da legislação até a Suprema Corte porque foi preso em segunda instância.
A prisão ou não é cerceamento de liberdade. Preso, tira a liberdade da pessoa com relação a isto. Ele pode continuar recorrendo a todas as outras instâncias presos. Então, essa argumentação que você não gostaria que dissesse que tu não pode chegar às outras instâncias, não, tu pode chegar a todas, não tem nenhum problema. A questão é saber se na dosimetria, na tipificação do crime, aquele crime merece ou não ter cerceamento de liberdade no julgamento de segunda instância. É esta a única discussão que nós temos. Senhores, eu preciso enterrar o programa. Infelizmente, deputado Alceu Moreira, muito obrigada. Deputado Paulo Teixeira, muitíssimo obrigada. Você de casa que acompanha o nosso debate, são duas propostas de emenda à Constituição, a 410 de 2018 e a 419 e a 199 de 2019. Elas passam a tramitar em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada nessa comissão, ou seja, se a CCJ entender que não fere a Constituição, não fere princípios fundamentais, aí passa a ser uma comissão especial que vai debater o mérito da proposição. Se você tem interesse em acompanhar isso, vai na página da Câmara, lá no alto, atividade legislativa, você clica, propostas legislativas, marca PEC 410 de 2018 ou 199 de 2019, tanto faz que elas são juntas, cadastra o seu e-mail e você recebe no seu e-mail tudo que está acontecendo com ela aqui na Câmara. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Eu conversei com os deputados Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sobre as propostas que permitem a prisão de condenados em segunda instância. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.